O próximo passo, então, é a classificação dessas vulnerabilidades que você encontrou no processo anterior. O que é classificar? Algumas vulnerabilidades, elas podem ser mais perigosas ou menos perigosas, dependendo como é a maneira em que um atacante pode explorar, dependendo aonde está essa vulnerabilidade, se é um software que já está na internet, se é um software interno, dependendo do o que o atacante consegue fazer depois que ele explorar essa vulnerabilidade. Por exemplo, se ele explorar a vulnerabilidade e conseguir dados confidenciais, ela tem um score. Se ele explorar essa vulnerabilidade, mas ele só conseguir acesso a dados que são públicos, o score é menor. Então, você pode habilitar um padrão, uma pontuação para as vulnerabilidades. Então, você fez a sua identificação, você achou 40 vulnerabilidades. Qual que você vai começar primeiro? As que têm maior score ou também a que tem maior risco. Por isso que não se pode, dentro desse processo de classificação, não se pode basear exclusivamente e priorizar as vulnerabilidades que têm maior score. Por quê? Você precisa, em conjunto com isso, fazer uma análise de contexto. O que é uma análise de contexto, Fábio? Aquele software, ele está sendo utilizado por 2 ou 3 pessoas dentro da empresa. E você tem outro software que é usado pela empresa inteira. Qual que você acha que é a vulnerabilidade mais perigosa nesse caso? O que somente 3 pessoas utilizam ou o que toda a empresa utiliza? É óbvio que é o que toda empresa utiliza. Por quê? Porque mais usuários, mais pessoas têm acesso a esse software que tem vulnerabilidades até com um score menor. Mas, no contexto, você tem que tratar a vulnerabilidade que tem maior risco primeiro, tá? Outra coisa que você tem que levar em conta é uma análise de negócios. Existem aplicações dentro da empresa que são focadas no atendimento ao cliente final, que são focadas no faturamento da empresa, que são atividades importantes para a empresa, ou na logística da empresa. E tem aplicações, obviamente, que são de impressora, que são importantes para a empresa, mas um software de impressora, ele um nível de importância entre o software que gerencia os clientes e o software que gerencia a impressora, qual que você vai tratar primeiro? Então, existe também uma análise de negócios para saber o que é mais importante para a sua empresa. Lembre-se que vulnerabilidades todas as empresas vão ter. Só que uma vulnerabilidade no Banco Itaú, que eu sempre uso aqui como exemplo, ele vai representar um certo risco. Uma mesma vulnerabilidade numa lojas americanas vai representar outro tipo de risco. Porque muda o aspecto de área de negócio, um é financeiro, o outro é varejo, mudam vários outros pontos, né, que vai de empresa para empresa. E por que é importante você lembrar disso? Porque nem sempre você vai trabalhar na mesma área. Eu tenho um colega, por exemplo, que ele já trabalhou em banco, ele já trabalhou em supermercados, ele já trabalhou tudo na área de segurança, obviamente, né? Mas ele já trabalhou em empresa de fábrica de carros, né? E assim, muda muito. Uma mesma vulnerabilidade na fábrica de carros pode representar um certo risco, que no banco pode representar outro. Então você deve levar em conta, e nessa fase você deve escolher aquilo que deve ser tratado primeiro. Por isso é importante essa fase de classificação das vulnerabilidades.